Neste vídeo, abordaremos algumas das principais dúvidas do paciente que procura a rinoplastia. Dr. Alan, é possível garantir um bom resultado em rinoplastia? Não. Qualquer tipo de promessa em relação a um resultado é antiética. O que podemos fazer é falar para o paciente, olha, vamos executar a melhor técnica possível, vamos deixar o centro cirúrgico somente quando a gente achar que não é possível melhorar mais aquele nariz que você obteve no final da cirurgia. Só que nenhum médico controla as reações do corpo após a cirurgia. Então, dessa forma, não é possível você garantir nenhum resultado em nenhum tipo de cirurgia em cirurgia plástica. E qual é a maior dificuldade enfrentada pelo cirurgião nessa cirurgia? Então, isso tem uma conexão com a primeira pergunta. Então, a falta de controle sobre esse tecido de cicatrização é uma enorme dificuldade. Agora, existe uma outra grande dificuldade que é em relação à ansiedade que os pacientes demonstram em relação a perceber logo o resultado final. Então, enfim, elas fazem a cirurgia e querem que haja um resultado imediato, mas na verdade existe um inchaço no nariz que demora um ano para que seja atingido o resultado final. Então, muitas vezes é difícil manejar a paciente do ponto de vista psicológico para que ela fique tranquila e espere pacientemente esse tempo necessário para o desinchaço do nariz. Então, o que deve ser feito para aumentar as chances de sucesso na cirurgia? Aumentar as chances de sucesso depende da boa escolha do cirurgião, então preferencialmente escolher um especialista na área. Deve haver na consulta médica uma perfeita sintonia entre o médico e o paciente em relação às expectativas e em relação às possíveis limitações do procedimento. Quer dizer, qual é o tipo de resultado que é possível de ser obtido nesse caso. Além disso, acredito que o uso da filosofia estruturada pela via aberta aumente as chances de um resultado satisfatório por tudo que discutimos anteriormente. Certo. E a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica recomenda cautela na utilização de programas computadorizados de simulação em rinoplastia. Qual a sua opinião sobre estes programas? Estes programas devem ser usados de uma forma muito ética. O paciente deve sempre ser informado que o programa nada mais é do que uma forma de ilustrar como a cirurgia é feita e, de certa forma, ilustrar quais são os objetivos da cirurgia. Esses programas, eles são altamente criticáveis quando utilizados na forma de uma promessa de resultado. Então, nenhum desses programas pode ser usado como uma promessa de resultado. Muitos pacientes perguntam sobre a melhor anestesia para essa cirurgia. Por que a sua preferência pela anestesia geral? A anestesia geral é uma anestesia mais segura para o paciente. Ela protege as vias aéreas através do tubo. Dessa forma, qualquer tipo de sangramento que possa ir em direção às vias aéreas, ele é bloqueado pelo tubo, protegendo o pulmão da aspiração de sangue. Além disso, é uma anestesia que propicia mais controle, né, de forma que o paciente não irá se mexer durante a cirurgia, né, que é uma coisa que pode atrapalhar o cirurgião. Como existe anestesia geral, a paciente vai estar totalmente inconsciente, então não será uma experiência tão traumática a ela. Existem pacientes submetidos à anestesia local e sedação que às vezes acordam um pouco durante a cirurgia e têm lembranças do momento da cirurgia. Além disso, atualmente, os medicamentos que utilizamos para anestesia geral, eles possuem uma metabolização imediata por parte do fígado. Então, quando desliga-se os aparelhos, o fígado elimina os medicamentos, então mesmo com anestesia geral, os pacientes acordam após alguns minutos como se nada tivesse acontecido, podendo até receber alta no mesmo dia. Dessa forma, as vantagens da anestesia geral são muito mais significativas do que as desvantagens. E quando a cirurgia não dá certo, por que é tão difícil consertar o nariz? Primeiro, pelo estado psicológico em que o paciente nos procura, né? Você recebe uma paciente que está traumatizada, enfim, que depositou muitas expectativas numa primeira cirurgia, né? Então aumenta muito a responsabilidade do cirurgião em relação a isso. A outra coisa é que tecnicamente é muito mais difícil executar a cirurgia porque você vai mexer numa anatomia que está distorcida ou mesmo ausente devido aos outros procedimentos. E muitas vezes você nem tem ideia do que foi realizado na cirurgia anteriormente. Então, e além disso, devemos lembrar, o nariz está no centro do rosto, então não tem como esconder.
Então são vários fatores, além daquele fator do tecido de cicatrização, que você não tem controle sobre o que acontece depois da cirurgia, são vários fatores que vão complicando a vida do cirurgião. Na rinoplastia aberta, existe algum segredo para que a cicatriz na columela fique imperceptível? Sim. A qualidade da cicatriz na columela, quando usada a abordagem aberta, ela é totalmente técnica dependente. Então, essa parte da cirurgia precisa ser realizada dentro de rígidos preceitos técnicos, inclusive tanto a abertura quanto o fechamento. Quando isso é feito corretamente, as chances de um resultado desfavorável em termos dessa cicatriz são praticamente nulas, sendo que menos de 1% dos pacientes reclama da aparência dessa cicatriz após um ano de cirurgia. A rinoplastia estruturada utiliza uma série de enxertos para fortalecer a estrutura do nariz. Pode haver algumas complicações com estes enxertos? Sem dúvida. Os enxertos podem sofrer infecção, podem sofrer algum grau de reabsorção e perda da sua força estrutural. Porém, essas complicações são extremamente raras, né? E as vantagens que o uso dos enxertos oferecem ao cirurgião através da filosofia estruturada são muito mais significativos do que os possíveis problemas que poderiam acontecer. Ou seja, é melhor executar uma filosofia estruturada, mesmo com esse pequeno risco de complicações, do que realizar uma filosofia redutora onde não se usa enxertos. Em rinoplastia estruturada, por que o nariz fica relativamente endurecido após a cirurgia? Isso muda com o tempo? Isso ocorre basicamente por dois motivos. Primeiro, a filosofia estruturada ela envolve um fortalecimento da estrutura do nariz com as vigas de sustentação para evitar que haja distorção pós-operatória pelo tecido de cicatrização. Então, esse fortalecimento estrutural, por si só, já causa um certo endurecimento. Além disso, existe um inchaço pós-operatório, que é normal. Então, esse endurecimento normalmente é devido a esses dois fatores. Após esse endurecimento, ele costuma melhorar após algum tempo, né, com a reabsorção do inchaço e uma discreta perda de força estrutural desses enxertos. Então, é muito comum que, após cerca de 3 a 4 anos, o nariz tenha uma consistência muito similar a um nariz não operado. Por que a maioria dos consertos só deve ser realizada após um ano da última cirurgia? Em casos selecionados, é possível realizar ajustes antes deste período? O problema de realizar um conserto antes de um ano é que ainda existe muito inchaço em volta, entre as cartilagens e a pele. Isso tira um pouco o parâmetro do cirurgião na hora de analisar quanto ele deve diminuir ou aumentar o nariz em questão. A segunda coisa é que o tecido de cicatrização formado, que sempre se forma entre as cartilagens e a pele nessa cirurgia, antes de um ano ele é imaturo. Então isso torna qualquer tipo de reoperação mais complexa, quer dizer, mais difícil você conseguir abrir de novo o nariz, dissecar tudo de novo. Então a gente prefere esperar até que todo esse tecido de cicatrização esteja mais maduro, né, que haja menos inchaço, de forma que a gente consiga realizar essa cirurgia com mais precisão, né? Agora, é possível, em casos selecionados, fazer esses retoques antes de um ano. Por exemplo, narizes que evidentemente estão tortos ou que possuem uma deformidade absolutamente óbvia, que está gerando um desconforto importante, ou psicológico ou funcional para o paciente, nesses casos selecionados é possível intervir antes. Mas, como regra geral, é uma abordagem mais precisa você aguardar um ano para reoperar o nariz. Existe alguma forma de realizar retoques no nariz sem retornar ao centro cirúrgico? Sim. Existem alguns casos, especialmente de irregularidades no dorso, onde é possível realizar pequenas raspagens sob anestesia local usando uma agulha. Esses casos é possível realizar sem uma internação hospitalar e uma ida ao centro cirúrgico. Existe algo que possa ser feito para acelerar a reabsorção do inchaço após a cirurgia? Em geral, não. O que realizamos, realizamos curativos, compressivos, né? Às vezes drenagens linfáticas, né? Para ajudar esse inchaço a diminuir. Mas, em geral, o fator mais importante é muita paciência. Quando existem pontos definidos de inchaço ou que estão sendo causados por uma proliferação de tecido de cicatrização ou mesmo um inchaço localizado excessivo, é possível reduzir esse fenômeno usando injeções localizadas de cortisona. Mas essas injeções elas devem ser realizadas, sempre em último caso, né, por um profissional altamente especializado. Após a cirurgia,
Por que é tão importante ter que retornar ao médico com frequência? Então, como falamos, não é possível garantir um resultado em cirurgia plástica, especialmente em rinoplastia. Então, nessa cirurgia, nenhum cirurgião possui o controle sobre os efeitos do tecido de cicatrização. Portanto, é absolutamente fundamental que o paciente volte ao médico com frequência para que o médico veja como aquele nariz está sendo afetado pelo tecido de cicatrização. Porque é possível, durante as semanas ou meses após a cirurgia, guiar ou orientar esse tecido de cicatrização. Muitas vezes é necessário também injetar cortisona nesses pequenos focos de inchaço ou de fibrose. Então é absolutamente fundamental que o paciente ajude o médico após a cirurgia, não faltando aos seus retornos conforme orientado. Na sua opinião, qual é o futuro desta cirurgia? Acredito que o futuro dessa cirurgia não depende de grandes inovações técnicas, de técnica cirúrgica. Acredito que em termos de técnica cirúrgica não haja mais nada a ser melhorado. O que eu acredito é no desenvolvimento de substâncias sintéticas, né, no caso similares à cartilagem, né, que tem um baixíssimo índice de infecção, que você possa usar esse tecido, né, similar à cartilagem, para fabricar os enxertos que você vai usar na técnica estruturada sem ter que buscar sítios distantes do corpo, por exemplo, uma costela ou uma orelha. Então isso vai diminuir a agressividade geral do procedimento. E acho que estamos caminhando aí. Temos aí as células-tronco, temos pesquisas em andamento, bancos de cartilagem. Eu acredito que o futuro realmente o que vai nos ajudar é a síntese ou a produção de novos materiais que são parecidos com cartilagem.